Nas regiões silenciosas do cosmos, algo começou a brilhar. Não é o brilho radiante de uma estrela, nem o reflexo cintilante da luz do Sol sobre o gelo, mas uma luz que pulsa com intenção. Os astrônomos notaram isso pela primeira vez ao observar o 3I Atlas, um visitante interestelar que atravessa nosso sistema solar. Era para ser apenas mais um cometa, apenas mais uma rocha vagando entre as estrelas. Mas o que o telescópio espacial James Webb detectou recentemente sugere algo muito diferente. Um novo tipo de luz, uma luz que não reflete, que não se dispersa, uma luz que brilha, como se tivesse sido criada, como se tivesse sido projetada. A princípio, foi descartada. Mais uma anomalia exagerada. Talvez um defeito na câmera, talvez poeira. Mas a luz persistiu. E então, cresceu. E agora, os cientistas não sabem o que dizer. Porque os padrões de brilho não seguem as leis da natureza. E quando a única explicação restante é luz artificial, as implicações são aterrorizantes. Então, o que exatamente o James Webb descobriu? E por que a comunidade científica está em um estado silencioso de pânico? Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre quem ou o que está nos observando na escuridão. Desde o momento em que o 3I Atlas foi avistado, os astrônomos perceberam que havia algo errado. Sim, ele se movia como um cometa. Sim, parecia seguir uma trajetória interestelar clássica. Mas o seu brilho, um brilho inacreditável, desafiava qualquer explicação. A uma distância de mais de 400 milhões de quilômetros da Terra, esse objeto apresentava uma magnitude de 16,4. Nada comparado a uma supernova, claro, mas ainda assim muito brilhante para algo daquele tamanho. Cometas de tamanho e distância semelhantes geralmente são invisíveis, ou, no máximo, aparecem como manchas tênues. E, no entanto, o 3I Atlas brilhava com uma intensidade desafiadora, quase fantasmagórica. Astrônomos se apressaram para buscar explicações. Talvez fosse maior do que o esperado. Talvez estivesse liberando grandes nuvens de poeira que refletiam a luz em direção à Terra. Talvez. Talvez fosse apenas um caso extremo. Mas, uma a uma, essas teorias começaram a ruir. O telescópio espacial James Webb observou mais profundamente no espectro, analisando a luz com instrumentos de precisão muito mais sensíveis do que qualquer telescópio anterior. E o que ele viu não era luz refletida, era luz emitida. Uma fonte de luminosidade irradiando a partir do núcleo do 3I Atlas, como se o próprio objeto estivesse gerando seu próprio brilho. A ideia de que um cometa possa produzir luz própria contradiz as regras fundamentais de como os corpos se comportam no espaço. Corpos naturais não geram luz visível significativa, a menos que sejam estrelas ou estejam aquecidos a milhares de graus. Mas o perfil de brilho do 3I Atlas não correspondia a nenhum modelo conhecido de cometa. Na verdade, o brilho caía em uma inclinação de 4, muito mais acentuada do que qualquer coisa causada pela luz solar refletida. Esse declínio abrupto sugere uma fonte de luz central cercada por um halo dispersivo, quase como um holofote envolto em névoa. E havia mais. A análise espectrográfica não revelou nenhum traço dos gases comuns de cometas. Nada de monóxido de carbono, cianogênio ou vapor d'água. Nada que explicasse jatos de poeira ou liberação de compostos voláteis. Isso deixava uma possibilidade radical. O objeto não estava refletindo luz. Estava criando luz. E a energia necessária para isso? Cerca de 10 gigawatts. O equivalente à produção combinada de 10 usinas nucleares. Um valor absurdo, quase impensável. A menos que esse objeto fosse algo completamente diferente. Algo projetado. Alguns sugeriram que poderia ser um fragmento nuclear de um núcleo de supernova,
ainda brilhando com calor radioativo. Mas nem isso explicava a intensidade observada ou a assinatura espectral detectada. E assim, a comunidade científica foi forçada a encarar uma explicação para a qual não estava preparada: origem artificial. Entra em cena Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que sugeriu, com grande controvérsia, que Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido, poderia ser uma sonda alienígena. Por isso, foi ridicularizado por muitos colegas da área, mas ele não recuou. E agora, com o 3I Atlas, Loeb está de volta. E não está sozinho. Em parceria com o físico Eric Keto, Loeb analisou a curva de luz do objeto e publicou um modelo que se encaixa nos dados observados muito melhor do que as explicações convencionais. No modelo deles, uma fonte central de energia, de origem artificial, ilumina a poeira ao redor, criando um perfil de luz diferente de qualquer corpo natural. Eles calcularam até a temperatura necessária do emissor, pelo menos em 1000 Kelvin. E a essa temperatura, uma fonte de luz com apenas 100 metros de diâmetro poderia produzir tudo o que estamos vendo. Um emissor pequeno, compacto, intensamente radiante, curiosamente semelhante em tamanho a algumas espaçonaves humanas. Então, o que é isso? Um farol? Um núcleo de energia? Ou algo que nunca vimos antes? As implicações desse modelo são impressionantes. Porque, se o 3I Atlas não for um objeto natural, então não estamos mais sozinhos no frio vazio do espaço interestelar. Estamos sendo visitados. E a estranheza não termina com a luz. O 3I Atlas não está se comportando como um vagante sem rumo. Sua trajetória pelo sistema solar é inquietantemente precisa. Ele está se movendo ao longo do plano da eclíptica, o mesmo plano em que orbitam a Terra, Marte, Júpiter e a maioria dos planetas. E sua trajetória o levará a uma distância crítica de todos os três. Não de forma aleatória, nem por acaso, mas dentro de uma faixa tão próxima que, hipoteticamente, até mísseis interplanetários primitivos poderiam ser lançados dele para esses planetas. Ainda mais perturbador? Durante sua maior aproximação, a Terra estará do outro lado do Sol, efetivamente cega para observações diretas, quase como uma passagem camuflada, projetada para evitar detecção no momento mais crítico. Coincidência? Ou essa passagem esconde algo mais sinistro? Alguns teóricos começaram a sugerir que a nuvem de poeira ao redor também pode não ser natural, que poderia ser um enxame de máquinas microscópicas, nanotecnologia coletando matéria interestelar como combustível. Já vimos mistérios semelhantes antes. Astrônomos uma vez observaram uma estrela perder seu anel de poeira da noite para o dia, um evento que ainda não conseguem explicar. E se isso for a mesma coisa? E se o 3I Atlas estiver colhendo recursos? Semanas após o registro inicial da anomalia, a equipe do James Webb ampliou seu monitoramento para espectros não visíveis, infravermelho, micro-ondas e, o mais curioso, a faixa de rádio. E foi aí que as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Escondido atrás do brilho artificial, havia um sinal, fraco, quase soterrado pelo ruído cósmico, mas consistente. Pulsava de forma rítmica, porém nada aleatória. Uma sequência que se repetia a cada 7,2 horas, tempo demais para ser apenas rotação natural, curto demais para ser interferência. Mas o que mais chocou os pesquisadores foi a faixa de frequência, exatamente dentro da banda estreita reservada para transmissões seguras por satélites militares e de comunicação da Terra. As chances disso ser uma coincidência são astronômicas, e isso levantou uma teoria ainda mais perturbadora. E se a luz não for apenas subproduto de propulsão ou energia? E se for comunicação? Uma linguagem feita de fótons, codificada em pulsos e variações de frequência? E pior, e se a mensagem não for para nós, mas através de nós?
pegando carona nas estruturas de comunicação da Terra? Alguns acreditam que isso é uma tática comum em espionagem. Embedar sua transmissão dentro de outro sistema, e ninguém percebe, até ser tarde demais. Se for isso que o 3i Atlas está fazendo, então a imagem que estamos observando pode, na verdade, ser um código que estamos ajudando a transmitir às cegas. Por volta da mesma época, um grupo de pesquisa independente liderado pela astrofísica Laura Zheng, da Universidade de Tóquio, relatou algo igualmente alarmante. Ao analisar quadros de lapso de tempo das imagens de campo ultraprofundo do web, sua equipe notou que a intensidade da luz do 3i Atlas não estava apenas variando. Ela estava pulsando em binário. Claro e escuro. Claro e escuro. Não como o piscar irregular de uma estrela moribunda ou a rotação de um objeto, mas em intervalos precisos, sempre consistentes, sempre repetidos. Com o tempo, um padrão emergiu. A cada 16 pulsos, havia uma pausa. Depois, 32 pulsos. Outra pausa. O que eles tinham em mãos não era ruído, era estrutura. O padrão refletia códigos binários conhecidos usados em estruturas de linguagem digital. Cientistas da computação começaram a testar, inserindo as sequências em decodificadores de dados conhecidos, modelos de interpretação por IA e até programas de linguagens antigas. O resultado? Uma correspondência parcial. A sequência tinha semelhanças estruturais com protocolos de computação terrestre do início dos anos 1970. Isso não deveria ser possível, mas levantou uma ideia aterradora. A inteligência por trás do 3i Atlas pode estar moldando seus sinais para se adequar à nossa linguagem digital primitiva, como se estivesse nos observando, aprendendo com nossas transmissões, preparando uma mensagem que possamos entender. Esta não é a primeira vez que uma luz no escuro gera alarme. Em 1979, os satélites Vela detectaram um misterioso clarão duplo sobre o Oceano Índico. Durante décadas, o evento ficou enterrado sob teorias sobre testes nucleares secretos, explosões de raios gama e impactos de meteoros. Mas agora, ao revisitar o sinal no contexto do 3i Atlas, pesquisadores notaram semelhanças perturbadoras. A largura do pulso, o padrão de decaimento, a simetria do sinal. Vários cientistas de dados, cruzando as leituras dos satélites Vela com as observações do James Webb, identificaram sobreposições nas curvas de modulação e intensidade. Por mais insano que pareça, isso abriu uma hipótese assustadora. E se o 3i Atlas já esteve aqui antes? E se o clarão duplo de 1979 não foi um teste, mas uma visita? Ou pior, uma ativação? Uma sonda precoce? Um batedor? E se o que estamos vendo agora é apenas o retorno de algo que não deveríamos lembrar? Afinal, os governos enterraram o caso Vela por mais de 30 anos. O que estão enterrando agora? Por fim, os sensores de temperatura do web captaram algo inesperado. Não apenas calor, mas ausência. Um rastro de vácuo ultrafrio seguindo o 3i Atlas, mais escuro que o próprio espaço. Esse rastro frio contradiz tudo o que sabemos sobre termodinâmica. Mesmo objetos no espaço mantêm calor residual, proveniente da radiação solar. Mas o 3i Atlas parece emitir algo que consome energia, drenando o próprio tecido ao seu redor, como um véu negro arrastando-se pelo espaço. Astrofísicos chamam isso de campo de energia negativa, um conceito hipotético usado em teorias de dobra espacial e dilatação temporal. A presença de tal campo sugeriria que o 3i Atlas não está se movendo através do espaço, mas dobrando o espaço ao seu redor. Isso explicaria seus padrões de aceleração impossíveis, a ausência de atrito, sua travessia silenciosa. Também explicaria como ele pode brilhar sem emitir calor. A luz não vem da temperatura, mas de energia manipulada. E se está dobrando o espaço para viajar, então não temos ideia de onde ele veio, ou para onde está indo. Ou pior,
se ele já está aqui. A série mais recente de exposições de longo alcance do James Webb revelou algo ainda mais desconcertante. Estruturas finas, semelhantes a filamentos, seguindo o 3I Atlas, parecidas com rastros de condensação deixados por aeronaves em grandes altitudes. Mas no vácuo do espaço, esses rastros não deveriam existir. Não há atmosfera para criar vapor, nem variação de temperatura para congelar partículas. Mesmo assim, lá estavam elas, linhas contínuas de partículas de alta energia, simétricas e dispostas em camadas, como uma malha. Cientistas as apelidaram de rastros fantasma. Esses rastros fantasma não se pareciam com nenhum fenômeno conhecido de poeira cósmica. Eles não eram caóticos. Formavam ângulos de interseção e arcos sobrepostos, quase como uma grade de navegação, como se o objeto estivesse mapeando o espaço em tempo real. Alguns físicos propuseram que os rastros eram ecos quânticos, distorções residuais de campos gravitacionais manipulados. Outros teorizaram que seriam sinais de um sistema de propulsão exótica, possivelmente iônico ou, indo além, algo como inversão de campo. Mas talvez a ideia mais radical também fosse a mais assustadora. Os rastros não eram resíduos. Eram intencionais, como migalhas de pão, um sinal ou, pior, um caminho para algo seguir. Então veio o momento que mergulhou tudo em verdadeira paranoia. Uma lacuna, uma janela em branco nos registros de dados do James Webb. Durante 47 minutos, os sensores primários do telescópio deixaram de transmitir dados visuais do fluxo de observação do 3I Atlas, sem falha técnica, sem interferência solar. Apenas ausência, um vazio. Quando o sinal retornou, o 3I Atlas havia alterado sua trajetória levemente, apenas 0,17 graus, mas o suficiente para levantar suspeitas imediatas na NASA e na ESA. Analistas cruzaram os dados com sistemas de backup, mas o apagão foi consistente em múltiplos instrumentos. Isso gerou sussurros sobre o efeito do observador, uma teoria quântica que afirma que o simples ato de observar pode alterar o resultado de um evento. Alguns ousaram dizer que o objeto reagiu ao estar sendo observado, mudou de curso, se ocultou, como se soubesse que estava sendo vigiado. Uma teoria arrepiante surgiu. E se o 3I Atlas não está apenas passando por nosso sistema? E se ele está testando nossa capacidade de vigilância? Mais tarde, durante o que deveria ser uma ocultação estelar comum, quando um corpo celeste passa à frente de uma estrela, os astrônomos notaram algo perturbador. À medida que o 3I Atlas cruzava a linha de visão de uma estrela distante, a luz da estrela não diminuiu de forma suave. Em vez disso, ela piscava, não como um escurecimento natural, mas em intervalos de liga-desliga estruturados. A luminosidade diminuía em sequências exatas. 3 pulsos, pausa, 5 pulsos, pausa. Depois, 3 novamente. 3, 5, 3, repetidamente. Isso não só não era aleatório, como também se assemelhava a um padrão de sinalização usado no início do código Morse por rádio. As implicações eram enormes. Se o objeto podia bloquear a luz estelar em um padrão estruturado, isso significava que ele podia manipular sua própria silhueta, mudando literalmente sua aparência dependendo de quem ou o que o observava. Isso não era apenas tecnologia avançada. Era comportamento performático, projetado para ser visto, medido, decodificado. Mas, por quem? Quando o objeto passou por seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, o Webb detectou uma transformação inquietante. O brilho que antes era quente e dourado começou a mudar. Ficou mais frio, azulado, mais nítido. Passou a irradiar não como uma nuvem difusa, mas como um feixe focado, semelhante ao facho de um farol cortando a névoa. O perfil energético se inverteu, produzindo mais frequências de onda curta do que nunca. A conclusão?
O objeto estava ajustando seu espectro de emissão. Mas por quê? Uma teoria se destaca. A atmosfera da Terra é mais transparente a determinadas faixas do espectro eletromagnético, visível, infravermelho e certas janelas de micro-ondas. É possível que o objeto estivesse se sintonizando para se tornar mais visível, não apenas para humanos, mas para máquinas, sensores, sistemas de vigilância, ou talvez para responder a algo que nós já enviamos ao espaço. Voyager, Pioneer, New Horizons, todos carregam mensagens, discos dourados, pulsos binários, mapas até a Terra. E se o 3I Atlas não estivesse apenas passando por acaso? E se ele estivesse respondendo? À medida que a comunidade científica se aprofundava nas anomalias luminosas do 3I Atlas, algo estranho aconteceu. O acesso público ao feed de dados ao vivo do James Webb foi restringido. Sem aviso prévio, arquivos inteiros de imagens capturadas durante a maior aproximação do objeto foram discretamente apagados. Observatórios parceiros do Webb receberam acordos de confidencialidade e vários astrônomos amadores relataram ter sido contatados por representantes não identificados do governo após publicarem imagens em alta resolução online. Essa mudança repentina de ciência aberta para silêncio classificado indicava apenas uma coisa: envolvimento militar. A especulação explodiu. O objeto era considerado uma ameaça? Satélites de defesa haviam detectado algo que o público não podia ver? Ou pior, alguém ou algo respondeu ao objeto. O que antes era apenas uma curiosidade astronômica, agora estava sob o escrutínio de agências de defesa de alto nível em vários países. E quando o NORAD, que normalmente monitora objetos próximos à Terra, incluiu o 3I Atlas em seus registros de rastreamento, ficou claro que isso não era mais apenas sobre ciência. Era sobre segurança, sobre controle e possivelmente contenção. Por trás dos mistérios ópticos, das emissões e das luzes, uma nova anomalia emergiu: gravitacional. À medida que o 3I Atlas continuava sua trajetória pelo sistema solar, instrumentos sensíveis, tanto do telescópio Webb quanto dos detectores terrestres do LIGO, começaram a registrar microdistorções no próprio espaço-tempo. Ele não estava apenas dobrando a luz, estava pressionando a própria estrutura da realidade. O rastro que deixava não era uma trilha, era uma ondulação, uma onda localizada no campo gravitacional, que se comportava de maneira anormal. Em vez de se dissipar como uma onda gravitacional comum, ela persistia, permanecia como uma sombra, mesmo depois de o objeto já ter passado. O único evento comparável na ciência moderna foi a anomalia gravitacional, observada próxima ao buraco negro da estrela M87. Mas mesmo aquilo empalidece diante disso. Alguns teóricos sugeriram que isso poderia ser evidência de um poço gravitacional autossustentado, uma tecnologia muito além da nossa compreensão, possivelmente semelhante a um campo de dobra espacial. Se for verdade, isso significaria que o 3I Atlas não está se movendo pelo espaço no sentido tradicional. Ele está deslocando o próprio espaço ao seu redor. Esse tipo de capacidade não é apenas avançada, é quase divina. Num esforço final para contextualizar o que a humanidade estava testemunhando, um grupo de pesquisadores do SETI rodou a sequência de luz artificial através do Drake Archive, um vasto repositório de todas as tentativas conhecidas de detectar vida alienígena, incluindo gravações de sinais captados por antenas de espaço profundo. Após filtrarem o ruído e realizarem comparações com auxílio de inteligência artificial, uma correspondência foi encontrada. Não perfeita, mas próxima o suficiente para gerar alerta. O padrão visto no 3I Atlas guardava semelhanças impressionantes com um breve pulso detectado em 1998 pelo Observatório de Arecibo, um sinal descartado na época por sua curta duração e frequência irregular. Reanalisando agora,
Sob a lente da estrutura de pulsos do 3I Atlas, a coincidência se tornava assustadora. Mesma sequência de intensidades moduladas, mesmas pausas espaçadas no tempo, mesma estrutura simétrica. Se ambos os sinais vieram da mesma fonte ou da mesma espécie, então essa não foi a primeira visita. Foi um retorno. E talvez aquele sinal de 1998 não tenha sido aleatório. Talvez tenha sido um teste, um chamado. E agora, o 3I Atlas é a resposta. E justo quando parecia que as coisas não podiam ficar mais estranhas, a equipe do James Webb fez uma observação final. O 3I Atlas parecia estar refletindo algo de volta para a Terra. A princípio, parecia apenas uma leitura de albedo, luz sendo refletida da superfície. Mas uma análise mais detalhada revelou que o sinal refletido havia sido alterado, distorcido, como se tivesse passado por uma lente, ou algo mais complexo, como um filtro. O que a Terra havia transmitido para o espaço, ondas de rádio, sinais de televisão, radar, estava sendo espelhado de volta. Mas não era igual. O sinal de retorno estava filtrado por padrões de simetria, interferência e modulação. Em essência, era como um remix deliberado da própria história de transmissões da Terra. Notícias, músicas, pulsos digitais, ecos de nós mesmos, mas distorcidos. Como se alguém, ou algo, estivesse respondendo não apenas com luz, mas com a nossa própria voz, reproduzida em um tom desconhecido. Isso levanta uma última e arrepiante pergunta. E se o sinal for um espelho? Um teste? Não apenas para ver quem somos, mas para ver como reagimos a nós mesmos. No vasto silêncio do cosmos, a luz sempre foi nosso único sussurro. Um traço tênue deixado por estrelas, planetas, cometas e agora, algo mais. Algo que não se comporta como nenhum objeto natural que já vimos. O 3I Atlas não estava apenas brilhando, ele estava falando. Sua luz não era caótica, nem aleatória. Era estruturada, intencional, viva. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas. Que, em nossa busca por conhecimento, tropeçamos em algo que estava esperando ser encontrado. Algo antigo ou avançado o suficiente para saber como se comunicar não com som, mas com frequências de luz, ondas gravitacionais e reflexos codificados. Talvez o verdadeiro propósito do 3I Atlas nunca foi passar despercebido por nosso sistema solar. Talvez ele queria ser observado, queria testar até onde chegamos. O quão curiosos somos, o quão capazes ou quão cegos ainda estamos. E o telescópio James Webb, o olho mais avançado que a humanidade já abriu, pode ter feito exatamente o que não deveria: olhar direto para o sinal. Não detectamos apenas luzes, desencadeamos uma resposta. Agora, a pergunta não é o que é o 3I Atlas. A pergunta real é: o que acontece agora? Porque, se algo lá fora acabou de reconhecer nossa presença, talvez...